Poseidon, o senhor dos mares e sua história na mitologia grega. Poseidon é uma das figuras mais imponentes e poderosas da mitologia grega. Conhecido como o deus dos mares, terremotos e cavalos, Poseidon integra o grupo dos 12 deuses olímpicos e é uma das divindades mais antigas e respeitadas do panteão helênico. Sua história é marcada por feitos grandiosos, rivalidades intensas e uma personalidade forte e imprevisível que o tornaram uma figura central em diversos mitos gregos. Origens e nascimento. Poseidon era filho dos titãs Cronos e Reia, sendo irmão de Zeus, Hades, Hera, Héstia e Deméter. Durante o reinado de Cronos, este temia que seus filhos o destronassem, assim como ele havia feito com seu pai Urano. Por isso, engolia cada um de seus filhos assim que nasciam. Poseidon foi uma das vítimas desse destino cruel, sendo engolido logo após o nascimento. No entanto, a esposa de Cronos, Reia, conseguiu salvar o caçula Zeus ao escondê-lo e entregar ao marido uma pedra enrolada em panos. Quando Zeus cresceu, confrontou o pai e o forçou a regurgitar seus irmãos. Poseidon foi libertado e juntos, os 3 irmãos, Zeus, Poseidon e Hades, declararam guerra aos titãs na famosa Titanomaquia. A Titanomaquia e a divisão do mundo. A Titanomaquia foi uma guerra épica entre os deuses olímpicos e os titãs, que durou 10 anos. Com a ajuda dos hecatônquiros e dos ciclopes, libertados do Tártaro por Zeus, os deuses olímpicos venceram a batalha. Como recompensa, os ciclopes presentearam Zeus com o raio, Hades com um capacete de invisibilidade e Poseidon com um tridente poderoso, que se tornaria seu principal símbolo. Após a vitória, os irmãos dividiram o mundo entre si. Zeus ficou com o céu, Hades com o mundo subterrâneo e Poseidon recebeu o domínio dos mares. Essa partilha, embora funcional, não foi isenta de tensões, especialmente entre Poseidon e Zeus, que por vezes entravam em conflito devido à disputa por poder e influência. Características e personalidade. Poseidon é frequentemente representado como um homem forte, de barba espessa e cabelos ondulados, empunhando seu tridente. Seu temperamento é descrito como instável, semelhante ao mar, ora calmo e generoso, ora furioso e destrutivo. Era temido por sua capacidade de causar terremotos, maremotos e tempestades devastadoras, o que lhe rendeu o apelido de Enosiston, o abalador da terra. Apesar de sua natureza colérica, Poseidon também era venerado como um deus protetor dos navegantes, pescadores e marinheiros. Santuários dedicados a ele eram comuns nas cidades costeiras da Grécia Antiga, e sacrifícios eram feitos antes das grandes viagens marítimas para garantir mares calmos. Poseidon e os mortais. Como muitos deuses gregos, Poseidon teve diversas relações com mortais e semideuses, o que resultou em inúmeros descendentes. Uma das mais notáveis foi com a mortal Tiro, com quem teve os gêmeos Pélias e Neleu. Também é pai do ciclope Polifemo, conhecido pelo confronto com Odisseu em A Odisseia, e de Tritão, um deus marinho com torso humano e cauda de peixe. Outro filho famoso de Poseidon é Teseu, o herói de Atenas, que derrotou o Minotauro. Em algumas versões do mito, Teseu é filho de Egeu, mas em outras é considerado filho de Poseidon, o que conferia ao herói poderes e proteção divinas. Poseidon também teve envolvimentos amorosos com ninfas e outras divindades. Uma das histórias mais controversas é a de Medusa. Em uma versão do mito, Poseidon a violentou dentro do templo de Atena, o que levou a deusa a transformar Medusa em um monstro com serpentes no lugar dos cabelos. Poseidon versus Atena. A disputa por Atenas. Uma das rivalidades mais marcantes envolvendo Poseidon foi sua disputa com a deusa Atena pela posse da cidade de Atenas. Ambos queriam se tornar o patrono da cidade e ofereceram presentes aos cidadãos. Poseidon golpeou uma rocha com seu tridente, fazendo jorrar uma fonte de água salgada, ou, em algumas versões, um cavalo. Atena, por sua vez, ofereceu a oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Os atenienses escolheram o presente de Atena, e a cidade foi batizada em sua honra.
Essa derrota humilhou Poseidon, e ele nunca perdoou totalmente Atena. O ressentimento entre ambos refletiu-se em outros mitos, como na jornada de Odisseu, protegido de Atena e odiado por Poseidon. Poseidon na Guerra de Troia. Poseidon também teve papel importante na Guerra de Troia. Ele inicialmente apoiou os gregos, pois havia ajudado na construção dos muros da cidade ao lado de Apolo, mas foi enganado pelo rei troiano Laomedonte, que se recusou a pagar pelo trabalho. Por isso, Poseidon enviou um monstro marinho para assolar a cidade. Durante a guerra, Poseidon se envolveu ativamente, em parte por rivalidade com Zeus e Atena. Ele chegou a desobedecer Zeus, ajudando os gregos nas batalhas, causando tempestades e maremotos para atrapalhar os troianos. Templos e culto a Poseidon. O culto a Poseidon era amplamente difundido na Grécia Antiga. Um dos templos mais famosos dedicados a ele é o Templo de Poseidon em Sunião, no extremo sul da Ática. Construído no século V a.C., esse templo está situado em um penhasco com vista para o mar Egeu, simbolizando o domínio do deus sobre as águas. As festas em sua homenagem incluíam os Jogos Istmicos, realizados em Corinto, que consistiam em competições atléticas e musicais semelhantes às Olimpíadas. Os marinheiros frequentemente faziam sacrifícios antes de grandes viagens, pedindo proteção contra tempestades e naufrágios. Poseidon e os cavalos, além de ser o deus dos mares, Poseidon também era conhecido como o criador dos cavalos. Segundo o mito, ele moldou o primeiro cavalo do mar com a espuma das ondas. Por isso, era adorado não apenas por marinheiros, mas também por cavaleiros e criadores de cavalos. O cavalo também simboliza velocidade, força e selvageria, atributos ligados à natureza de Poseidon. Em algumas versões, a criação do cavalo está ligada ao seu desejo de conquistar Deméter. Para impressioná-la, ele criou o primeiro cavalo, um animal magnífico que representava sua força e poder. O legado de Poseidon. Poseidon permanece como uma das figuras mais fascinantes da mitologia grega. Sua imagem continua viva na literatura, arte e cultura popular. Em obras modernas, como os livros da série Percy Jackson, de Rick Riordan, Poseidon é retratado como o pai do protagonista, mantendo suas características clássicas de força, poder e temperamento imprevisível. Ao longo dos séculos, o mito de Poseidon foi reinterpretado de diferentes maneiras, mas sua essência como senhor dos mares e deus das forças indomáveis da natureza permanece constante. Seu legado nos lembra do poder e da imprevisibilidade do oceano. Belo, mas capaz de destruir com fúria. Conclusão. A história de Poseidon é repleta de dualidades. Ele é tanto criador quanto destruidor, benévolo e vingativo, calmo e tempestuoso. Sua influência se estende por todo o mundo antigo, sendo venerado por suas dádivas e temido por sua fúria. Poseidon não é apenas o deus do mar, mas a personificação das forças naturais que escapam ao controle humano, e por isso permanece eternamente relevante na mitologia e na imaginação humana.